Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma dica aqui do nosso canal, Titia Érica aqui falando. Eu tenho recebido muitas e muitas dúvidas de vocês sobre esculturas em gesso. As dúvidas são das mais variadas, mas a principal é por que eu não posso modelar uma peça de gesso? Meu cliente pediu a minha peça, só que em gesso. Como que eu modelo em gesso? Como é que eu faço isso? Ah, meu cliente só quer gesso, mas eu trabalho com biscuit. Mas como é que eu vou fazer? Posso modelar em gesso? Posso fazer a peça que eu fiz em biscuit em gesso? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E se você gosta desse assunto, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho, assim você não perde nenhuma dica, nenhuma aula, nenhuma novidade. Meninos, é muito comum, de verdade, essa dúvida. Posso modelar em gesso? E não é uma dúvida só dos alunos, é uma dúvida também dos nossos clientes. Muitos clientes pegam, mas eu amei essa sua peça, eu quero ela em gesso. E aí eu cobro muito mais para fazer em gesso. E o cliente se pergunta, mas as peças de gesso são tão baratas, por que você está me cobrando muito mais para fazer essa peça que eu vi que você fez em gesso? Porque o cliente não entende o processo. E muitos alunos também estão com essa dúvida no processo. É importante vocês entenderem, não só para conhecimento de vocês, como também poder explicar para o cliente. Porque não é tão simples assim, essa peça que ele gostou, simplesmente por mágica, se transformar numa peça de gesso. Nós temos 3 conceitos dentro da escultura que é muito importante conversarmos: modelar, esculpir e fundir. Mas qual é a diferença? Para modelar, você precisa de uma massa maleável, uma massa que você vai modelando, você vai agregando. Faltou um nariz, vamos lá e vamos agregar mais massa. Vamos modelar, não deu certo, amassou tudo, começou de novo. Isso é o ato de modelar. Na maior parte dos materiais, você consegue modelar, finalizar essa modelagem e entregar um produto pronto para o cliente. É o caso, por exemplo, da massa de biscuit. Você consegue modelar, finalizar e entregar. Existem outras massas, como a argila, por exemplo, que você não consegue terminar, né? Você não consegue finalizar a peça sem uma queima, sem ir para o forno. Então, cada massa tem a sua particularidade. Por exemplo, a plastilina, a massinha de criança, são massinhas que você consegue modelar, mas ela não vai secar, você não consegue fazer um produto final para o seu cliente. Papel machê é uma massa que você consegue modelar e até mesmo entregar um produto final para o cliente. Então, o ato de modelar é você pegar uma massa maleável e conseguir modelar a sua peça. Esculpir é o ato de você pegar um bloco de um material e ir esculpindo, entalhando, tirando o material para tirar uma peça de dentro daquele bloco. Então você pode esculpir num bloco de isopor, você pode esculpir num tronco de madeira, numa pedra, num mármore, num granito, numa pedra pome. Você pode esculpir em vários materiais. É o ato de tirar. Até mesmo a nossa massa clay tem essa característica, né, de você ir tirando o material apesar dela ter aí a facilidade de muitas vezes você conseguir agregar material nela, que é uma característica das massas,
ela tem como principal característica você tirar, você esculpir até tirar a sua peça, até finalizar a sua peça. E fundir. Fundir é o ato de você pegar algo líquido ou algo que você derreteu, como nós temos aí muitos artistas que trabalham com o bronze, né? O bronze derretido, que vai dentro de um molde e assim ela vai esse líquido vai se fundir, vai catalisar, vai endurecer dentro da peça. Apesar de não usarmos muito o termo fundir para o gesso e para a resina, né? A gente usa mais o catalisar. Eu vou usar esse conceito da escultura para explicar. Então, tudo que você tem líquido, seja que você derreteu ou que você preparou o gesso, por exemplo, você compra o pó, enche de água e ficou líquido, você precisa de um molde para que ele catalise, tá? No caso dos metais, para que ele faça a fundição. O fato de você precisar de um molde, você precisa ter uma escultura antes. Então você vai modelar uma peça, como eu expliquei para vocês, ou vai esculpir uma peça, seja no material que for, vai tirar um molde dessa peça e só assim vai poder fazer a fundição. Só assim vai poder tirar uma nova peça de um material que é líquido. Não é possível modelar o gesso, não é possível modelar a resina. Então você precisa de um processo. Na verdade, você vai precisar de 2 processos para fazer uma escultura. Então é diferente de uma massa que você foi lá, pegou o biscuit, modelou, finalizou e entregou. Você vai precisar de uma massa para modelar ou um material para esculpir, tirar um molde dessa peça e aí sim fazer uma nova peça, fazer uma tiragem de uma nova peça com outro material de dentro desse molde. Entende por que um cliente, se um cliente chegar para mim ou para vocês e falar: "Ah, eu adorei essa peça que você fez em biscuit, mas eu quero em gesso", é um valor muito mais alto? Porque é um processo e isso precisa ser explicado. A não ser que você queira dar um up aí no seu ateliê e transformar as suas peças em coleções. Modelar peças que você vai tirar molde e aí sim reproduzir em escala. Pelo fato de você reproduzir em escala, aí sim você pode até cobrar um valor menor desse primeiro cliente que escolheu a peça, ou um valor intermediário, né? Porque não, é a primeira peça sua. Aí vai aí da sua jogada de marketing, mas depois transformar essa peça em peça de tiragem, numa peça que eu possa reproduzir em escala somente para pintura, o que vai multiplicar as suas vendas, o que vai multiplicar o seu tempo dentro do ateliê. Você vai fazer muito mais peças em menos tempo. E se você gostou disso, nós temos um super curso explicando como tirar os moldes das suas peças, fazer as tiragens e transformar as suas criações em verdadeiras coleções de alta lucratividade. É o curso Terrivelmente Fofos da modelagem ao molde. E eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link para que você conheça mais o nosso curso. Nele nós vamos explicar não só como modelar, como esculpir na clay e também tirar os moldes das peças e fazer as reproduções. Até mesmo pintar peças diferentes nós vamos fazer juntos nesse curso. Eu acredito que fazer esse curso é um divisor de águas no ateliê de vocês. É multiplicar as maneiras com que vocês trabalham. Trabalhar mais rápido, produzir mais peças e vender muito mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado essa dúvida, que vocês tenham entendido não só para conhecimento de vocês, como também para explicar para o cliente o que é possível e o que não é possível fazer.
ou o que é possível fazer num valor e que não é possível fazer pelo mesmo valor de outra forma. É importante que vocês entendam como lidar com as perguntas que os clientes fazem. Porque é muito fácil você queimar um cliente. Ah, essa peça custa R$200 em biscuit, mas em gesso, você quer em gesso, ela vai custar 500. E você não explica para o cliente por quê. Ele simplesmente vai falar assim, ixi, isso aí é louco, isso aí é doido, pronto, acabou, você fechou a porta. Você fechou a porta para aquele cliente que você captou, que você investiu em marketing e fechou a porta na hora que você conseguiu o mais importante, que é quando ele entra em contato com você. Quando o cliente entra em contato com você, você precisa tirar todas as dúvidas dele, explicar todos os motivos pelos quais isso ou aquilo custa isso ou aquilo. Para que ele se sinta seguro e também verifique, uau, esse cara entende, esse cara sabe do que tá falando, ele se sente confiante em encomendar uma peça com você, do que simplesmente você falar, ah, não dá. Ou então, ah, até dá, mas vai custar 3 vezes o valor. Entende a diferença? Entende como é importante vocês explicarem para o cliente o porquê que aquilo que ele está pedindo é mais caro ou, muitas vezes, para você não é possível ser feito. E aí você oferece outros materiais, outras formas. Mas eu duvido que vocês não façam qualquer coisa dentro do ateliê, conhecendo o curso que eu falei para vocês, o curso que eu mostrei para vocês. Então, beijocas para todos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica.